amigos e amigas do canal Vascaíno Autêntico. Hoje é segunda-feira, um dia depois, daquele jogo Vasco e Goiás, e quero te dizer que não foi fácil conciliar razão com emoção. Porque um jogo Vasco e Goiás, onde a gente esperava, do nosso treinador ali, o Ramon Dias, somente uma mudança para aquele jogo, que seria a entrada de Jair no lugar de Paulinho, que foi expulso. Aí de repente você chega diante da televisão e vê uma escalação do Vasco para jogar contra o Goiás, um dos times que está brigando contra nós, lutando para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e há um confronto direto entre Vasco e Goiás, porque os dois estão brigando ali praticamente na mesma posição. E aí você vê um time escalado da forma como foi escalado. Eu que trouxe meu filho aqui vascaíno também, eu sou tão Vasco que tenho um filho que chama Vasco, como já falei em outros vídeos anteriores. Aí você vê uma escalação do jeito que eu vi. Ai, meu filho, aí naquele momento eu não era o Miguel Cassiano Vascaíno Autêntico, não. Naquele momento eu estava ali sentado no sofá juntamente com meu filho, que também é vascaíno, como eu falei, para assistir o Vasco jogar. E naquele momento a emoção toma conta de tudo, como de qualquer um outro vascaíno. A razão fica de lado. O que vale naquele momento é a emoção, porque nós estamos brigando para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Aí de repente você vê um time armado daquele jeito que foi armado. Eu não consegui entender nada. Inclusive falei pro meu filho: gente, o Barbieri voltou? O Vasco recontratou o Barbieri? Será que o Ramon Dias saiu no meio da semana e eu não estou sabendo? Porque um time praticamente igual, aquele do Maurício Barbieri. Na época o Barbieri ele não tinha tantas opções. Hoje o Ramon Dias ele tem opções, não muitas, mas tem opções para o time do Vasco. Então eu esperava um jogo que só haveria uma substituição, o Jair no lugar do Paulinho. Aí de repente vi aquele time jogando num 3-5-2, eu achei estranho. Eu nunca vi o Ramon Dias entrar naquele esquema, ou seja, com aquele esquema, jogando com nenhuma outra equipe. Jogamos contra equipes aí muito mais respeitadas do futebol brasileiro, como Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza, e não respeitamos tanto o adversário como nós respeitamos o Goiás. Então eu não consegui, porque até ali eu era torcedor do Vasco, eu estava agindo com a emoção, com o coração, e eu não aceitava aquela escalação, simplesmente. É tanto que para digerir aquilo ali foi difícil, porque o Vasco entrou com aquele time caótico no primeiro tempo, eu não consegui entender, falo novamente, estava agindo com a emoção, com o coração e não com a razão. E aí, no segundo tempo, até que o time houve uma melhora, razoavelmente, depois do PEC e depois do Praxedes, o time melhorou com certeza. Só que, assim mesmo, o PEC e o Praxedes tomaram duas decisões erradas na hora da gente matar o jogo. O Vasco ganhando de 1-0, jogo dificílimo, que estava muito difícil, apesar do Goiás não ser essa grande equipe, mas ele dificulta contra os times grandes. E até mesmo porque ele também está brigando para não cair. Então dificultou sim muito o jogo contra o Vasco. E aí você está ganhando de 1-0, aí tem chance de matar o jogo e você não mata. Aí o negócio ficou difícil. Aí, meu amigo, o torcedor vai à loucura, porque duas chances de matar o jogo e nós não matamos. E aí o nosso artilheiro foi expulso, o Veguete, e nos descontos o Goiás foi lá e empatou o jogo. E se não fosse o nosso Léo Jardim, com certeza nós teríamos perdido o jogo. Olha que quando nós tomamos o gol, o Léo Jardim já tinha feito ali no mínimo umas 3 defesas dificílimas. Aquele Babi, rapaz, o cara gosta de fazer gol contra o Vasco, Só que depois eu analisando a partida com frieza, isso aí aconteceu depois que eu assisti o jogo Corinthians e Santos, porque eu fiquei sem conseguir me acalmar diante daquele jogo, eu fiquei tenso, adrenalina lá em cima, como qualquer outro torcedor do Vasco. Não consegui me acalmar, fui obrigado a assistir o jogo Corinthians e Santos para ver ali e torcer para o Santos não ganhar, naquela agonia. Depois assisti de novo, depois que terminou, assisti Botafogo e Cuiabá. Depois disso que deu uma acalmadazinha, principalmente depois do jogo contra o Corinthians. Por que contra o Corinthians? Que o Corinthians estava ganhando,
Aí o VAR foi e arrumou um golzinho lá para o Santos, assim como fez o Vasco. A diferença é que contra o Vasco eles conseguiram um golzinho de pênalti no primeiro tempo, né, nos primeiros minutos de jogo. E ontem contra o Corinthians estavam perdendo no finalzinho, já nos acréscimos, conseguiram lá um golzinho de pênalti, arranjaram um pênalti ali para o Santos. Mas me deu um aliviado porque pelo menos o Santos não ganhou o jogo. Aí fui assistir Cuiabá e Botafogo, né? E vi aquele jogo e vi o quanto a equipe do Cuiabá é uma equipe considerada pequena, mas que está jogando grande futebol. Imprensou o Botafogo ali, ou seja, não permitiu, na verdade não imprensou o Botafogo teve várias chances, só que o time do Cuiabá estava muito fechadinho ali, fechou a casinha e num contra-ataque conseguiu fazer o gol e aí pronto, ficou difícil. Até que o Botafogo teve uma chance lá e o goleiro do Cuiabá, que eu esqueci o nome agora, né, fez ali não somente uma defesa, mas duas grandes defesas eu vi, né? Então o goleiro também salvou o Cuiabá naquela partida. Então depois daqueles jogos ali, meu coração começou a se acalmar um pouquinho. Eu não conseguia ver nenhum vídeo dos nossos colegas aí do YouTube falando de Vasco, porque eu não tinha cabeça, eu fiquei muito nervoso, porque eu não conseguia ver as coisas com a razão. Só que depois de muito tempo, antes de eu dormir, depois do jogo Cuiabá e Botafogo, eu comecei a analisar o que o treinador do Vasco fez, o Ramon Dias, que é um grande treinador, juntamente com o seu filho ali, que é o auxiliar técnico, grandes treinadores, os dois, um treinador, outro auxiliar técnico, são bons e eu jamais poderia, né, falar de uns caras que estão fazendo um trabalho maravilhoso no Vasco. Eu não queria cometer injustiça com eles, mas estava revoltado por conta da escalação inicial do Vasco. Eu não gostei da escalação inicial do Vasco. Aí depois você vai parar, pensar, e aí sim entra a razão. Aí você vê, o time do Vasco é muito limitado. Se nós analisarmos as partidas anteriores que nós jogamos contra Flamengo, contra Fortaleza, contra São Paulo e contra o Internacional, nós jogamos ali com o time titular e quando saía alguns daqueles jogadores titulares por conta do desgaste, que entrava um jogador reserva, o time não permanecia a mesma equipe. A gente tinha ali uma declinação no time, a gente via que o time ficava totalmente diferente com o time, com os jogadores titulares, e quando entrava um reserva, o rendimento, a palavra é essa, o rendimento do Vasco caía. Inclusive, se a gente fosse analisar aquele jogo com o Frieza do Flamengo, nós perdemos exatamente no elenco, quando nós tiramos ali o Zé Gabriel, que entrou o Jair, que o Jair é um jogador que joga mais solto, joga mais atacando, ele não marca tão bem. Então nós perdemos exatamente nas substituições que nós fizemos ali contra o Flamengo. Entrou o Orediano também naquele jogo, e mais alguns que eu não lembro de todos. Mas nós perdemos exatamente quando nós modificamos o time, por conta do desgaste. Porque eram batalhas, como eu já falei em vídeos anteriores. O Vasco estava travando batalhas ali contra aqueles times. E agora não é diferente, agora tem aquele confronto direto, que no caso do Goiás era um confronto direto. Então eu fui analisar depois do jogo, depois de muito tempo, e vi que o que o treinador do Vasco estava fazendo simplesmente era poupando esses jogadores para diminuir o desgaste deles fisicamente, para nas próximas partidas, que serão dificílimas também. Agora nós completamos 9 jogos, né, para terminar o Campeonato Brasileiro, ontem nesse jogo contra o Goiás, e agora nós só temos 8. Se nós analisarmos aí os jogos que nós temos pela frente, meus queridos, os mais fáceis que eu achava eram esses 3 aí na sequência. Goiás, o Cuiabá, que hoje eu não acho o Cuiabá um time tão fácil, por conta do jogo que eles fizeram contra o Botafogo, um jogo muito bom, jogaram ali muito bem, né? O time se fecha muito bem e joga muito bem, sabe sair muito bem nos contra-ataques. Então são jogos difíceis, e depois daí tem o Botafogo brigando pelo título, e agora com essa derrota contra o Cuiabá vai vir com mais vontade de vencer contra o Vasco ainda, porque perdeu esse jogo. Aí depois na sequência nós teremos aí Cruzeiro, nós teremos ainda Grêmio, nós teremos ainda Atlético Paranaense, nós teremos ainda Bragantino. Olha que pedreiras, olha que esses aí que eu falei agora por um, estão todos lá na parte de cima da tabela, alguns brigando pelo título, como o Bragantino e Botafogo. Nós vamos enfrentar essas equipes aí, os outros que não estão brigando pelo título, estão brigando ali para se manter, né, na classificação ali para Libertadores. Então depois
eu analisando com frieza vi que o treinador simplesmente estava poupando jogadores, nossa equipe é muito limitada. Nós temos ali 11 jogadores titulares e nossos reservas, nós não temos reserva à altura dos que jogam titulares. E para acabar de arrebentar ainda o negócio, Rossi e Marlon Gomes estão machucados e vocês sabem o quanto aqueles caras têm feito falta no time do Vasco. Então nossa equipe é muito limitada. Ainda, né? Nós deveríamos ainda ter contratado mais jogadores na janela de transferência. A gente achou que com esses que vieram era o suficiente para a gente, né, sair dessa situação que nós estamos vivendo, mas infelizmente ainda não é. Nós precisamos de peça de reposição ainda e agora não tem mais como contratar não. Nós temos que se virar com o elenco que nós temos, infelizmente. Então o nosso treinador Ramon Dias, ele pensou bem. Ele deu ali uma diminuída no desgaste dos jogadores que ficaram no banco para que a gente possa ter uma sequência melhor lá na frente, porque virão jogos mais difíceis ainda. Enfim, depois eu fui entender. Quando a razão falou mais alto, eu vim entender o que aconteceu, o que realmente Ramon Dias e o seu filho fez. Mas a princípio, com o coração, eu não gostei. Inclusive, pensei até de parar com o meu canal, porque eu fiquei muito chateado. Porque a emoção, nesse momento, fala mais alto. E eu estava agindo com emoção, com o coração, e não conseguia ver a razão. Hoje eu estou mais tranquilo, por conta dos resultados também, né? O Vasco não contribui com ele mesmo, mas as outras equipes ajudam demais o Vasco. O Vasco é que não quer ser ajudado, mas as outras equipes ajudam sempre o Vasco. Na segunda divisão do ano passado foi assim, essa pendenga. O Vasco perdia, outros times lá, os adversários diretos também perdia, e fomos nessa pendenga até o último jogo. Eu espero que esse ano não chegue ao último jogo, que a gente se classifique ainda antes do último jogo, porque se ficar até o último jogo como o ano passado na segunda divisão, é sofrimento, meus queridos, que não acaba mais. O vídeo já está longo. Na sexta-feira nós voltaremos para gravar o outro falando de Vasco e Cuiabá. Eu espero que nós possamos estar aqui falando de um time titular que vai entrar e vai ganhar para o Cuiabá lá em Cuiabá, que é difícil. Centro-Oeste é muito quente, assim como lá no Goiás, que também é Centro-Oeste. Eu lembro Cuiabá, já morei lá, a temperatura é altíssima. É um lugar onde você, nesse período aí do ano, você pega uma frigideira ali, bota com óleo e frita um ovo no asfalto, porque a temperatura é altíssima. Eu espero que esse jogo contra o Vasco a gente possa estar melhor fisicamente, né? Aqueles jogadores que foram poupados, e que nós possamos fazer um grande jogo e ganhar esse jogo. Meus queridos, eu vou terminando aqui por conta do tempo. Quero dizer para você que é inscrito no meu canal, inclusive eu quero aqui, né, consertar uma injustiça que eu cometi com o meu amigo vascaíno lá de Gentil do Ouro e com o meu amigo flamenguista, né, também, que eu não falei nele naquele vídeo anterior, que tem um flamenguista que também é do meu canal, que trabalhava lá comigo na Jacumânio, né? Que é flamenguista, se inscreveu no meu canal. Agora o nome dele me passou exatamente como o vascaíno também, que trabalhava na segurança. Eu acredito que ainda trabalha fazendo a segurança lá da empresa. E também, na verdade, o único vascaíno que eu encontrei lá foi ele. E ele inscreveu no meu canal. Eu quero pedir desculpa a eles e também agradecer não somente a eles, mas todos os vascaínos e outros torcedores de outras equipes que estão aqui no meu canal. Obrigado, fiquem com Deus. Quero dizer também que a partir dos 1000 inscritos no canal, nós vamos começar os sorteios. Por isso, meu amigo vascaíno, me ajude, se inscreva no meu canal e compartilhe o vídeo do Vascaíno Autêntico para que possamos chegar a 1000 inscritos e começarmos a fazer os sorteios da camisa do seu time do coração. Quando a gente fizer, ou seja, quando a gente tiver 1000 inscritos no canal, a gente vai fazer o sorteio de 3 camisas oficiais do seu clube do coração. Espero que você seja Vasco. Fica com Deus, muito obrigado e fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.